Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, como é bom, Mestre, podermos estarmos unidos em torno das tuas palavras de amor. Ah, Mestre querido, temos tanto ainda a aprender, individualmente e coletivamente. Não nos deixais perder essa oportunidade que se apresenta para viajarmos para o nosso interior e podermos desenvolver conquistas novas, sentimentos novos, para nos tornarmos melhores e mais felizes. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber e sentir todas as oportunidades que se nos apresentam nessa jornada encarnatória no meio desta pandemia. Na família, no trabalho e nos relacionamentos diversos do nosso dia a dia, que possamos enxergar e ouvir aquilo que nos é necessário para o nosso crescimento interior. Que deixemos de lado todas as materialidades e foquemos os nossos esforços naquilo que trará crescimento ao espírito. Muito obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de encarnação e pela vida que o Senhor deu a cada um de nós. Rogamos agora o amparo das equipes espirituais maiores, para que elas possam visitar cada um dos lares que nos ouvem agora e possam fluidificar as águas, amparar os corações em sofrimento e fortalecer aqueles outros que serão pontos de luz a espargir consolo, amor, por onde eles passarem. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Com muita alegria iremos iniciar a leitura. E para aqueles que nos acompanham, ainda o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem 9 também em seu 4º parágrafo. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete mesmo sua vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, o deter. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não é um remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama? É que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. E se num acesso de cólera nosso, nós disséssemos ou fizéssemos alguma coisa que nós nos arrependêssemos por encarnações e por milênios. Nós já erramos muito, todos nós. Todos nós, no nosso passado e ainda na encarnação atual, por diversos momentos a gente se equivoca. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode e caminhando a gente acaba percebendo que existem outras formas de fazer. Quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente vai descobrindo um caminho correto para cada dilema da nossa existência. E vamos dando um passo, outro subindo os degraus, até que a gente conquiste essa paz. O fato é que, ao descobrirmos os nossos erros, nós ficamos envergonhados, ficamos chateados, ficamos muitas vezes até deprimidos e a gente começa a se esforçar e se esforça bastante
nós buscamos inúmeras formas, seja na meditação, seja por meio de terapia, por meio da reflexão. A gente busca se transformar para que aquilo não aconteça de novo. E é comum esse estímulo firme da vontade para que nós não mais repitamos aquilo que fizemos. E esse esforço monumental em nos comportarmos de maneira que o erro que já aconteceu não se repita mais, ele é muito importante. Porém, se nós não tivermos atentos, se nós não estivermos atentos aos sentimentos que me levaram àquela atitude, ao sentimento que ficou, um dia ele pode entrar em erupção de novo. Quando nós nos desconectamos dos sentimentos e temos até vergonha de olhar para dentro deles e simplesmente negamos eles, é como se a gente se comportasse como um vulcão. Eu já estou buscando agir de maneira correta, de maneira prudente, de maneira caridosa, piedosa, e quando me vêm sentimentos ruins, sentimentos de raiva, eu simplesmente nego. Nego, eu não sou isso, deve estar acontecendo alguma coisa. A gente fica numa negativa e se estaciona só no comportamento. Às vezes nós temos sonhos e nesses sonhos a gente se vê em situações muito difíceis, seja de violência, de sexo, seja de exigência excessiva, de humilhações. A gente se vê como se fôssemos o algoz. A gente se vê em condições bastante difíceis. Mas, normalmente, a gente refuta tudo isso. Não, eu não sou isso. Eu não faço mais isso. A gente tem vergonha de fazer essa viagem interior e realmente verificar o que eu estou sentindo. Porque muitas vezes o nosso comportamento não está alinhado com o nosso sentimento. Mas a doutrina vem nos trazer que não tem problema nenhum a gente fazer essa viagem e perceber que nós ainda não sentimos todo esse amor. Pelo contrário, isso é libertador, porque nós passamos a tomar consciência com a realidade plena do que somos. Nós fomos habituados ao longo dos milênios, por meio de manipulações, principalmente das principais linhas religiosas, de que se eu errasse ou sentisse qualquer coisa ruim no meu coração, eu iria para o inferno para sempre. Até hoje esse atavismo, ele ecoa na nossa memória espiritual. Então, quando a gente começa a perceber que temos sentimentos contrários à lei, a gente é sequestrado por essa neurose infantil de que só temos uma chance e se eu não fizer tudo perfeito agora eu vou para o inferno para sempre. Nós ainda somos sequestrados por essa neurose de maneira inconsciente. Por conta disso, muitas vezes quando eu começo a perceber que tenho sentimentos difíceis, eu já tento anular, esconder e fugir com medo de ir para um lugar de trevas. Mas não é assim que funciona. E a doutrina vem trazer essa libertação para nós. Porque se continuarmos fugindo daquilo que sentimos, na família, no trabalho, no dia a dia, na relação com os pais, com os filhos, com todos os parentes que nos rodeiam, se eu continuar fugindo da realidade daquilo que sinto, volto a dizer, nós vamos nos tornar um Vesúvio, um vulcão, e que um dia vai entrar em erupção. E o nome dessa erupção é a cólera. Dentro de tudo isso, partindo dessa análise, nós precisamos nos comportar como se fôssemos vulcanólogos. O que um
vulcanologista faz? Ele estuda todas as particularidades possíveis daquele vulcão, de maneira que ele consiga prever quando ele vai entrar em erupção, de maneira que ele consiga saber qual a intensidade daquela erupção e ter elementos palpáveis que indiquem em que momento tudo isso vai acontecer. E por que de todo esse esforço, do vulcanólogo? Porque eles querem controlar os danos. Fazendo todo esse estudo, eles têm condições de tirar as pessoas de perto, evadir até mesmo animais de fazendas, retirar. É possível a gente controlar todos os danos para que nós não tenhamos consequências tão graves. Até mesmo o controle do tráfego aéreo para evitar acidentes aeronáuticos, porque um vulcão, quando ele entra em erupção, as cinzas podem atingir quilômetros e fechar o espaço aéreo, como a gente tem um exemplo recente lá na Europa. O vulcanólogo, ele se dedica ao máximo para evitar danos maiores para a coletividade. Esse tem que ser o nosso movimento. Se eu me acho bom e infalível, eu nunca vou estar atento a descobrir as larvas que vão dentro de mim. E lavras mentais também, que vão ocasionar essas larvas. Se eu acho que eu não tenho mais nada de sentimento doente no meu coração, porque eu já comporto bem, um dia eu vou ser surpreendido por essa erupção. O convite do Evangelho é um convite de humildade, para que a gente esteja profundamente atento ao que a gente sente, de maneira que nós consigamos controlar esses danos, que a gente consiga perceber, assim como um vulcanólogo, se está tendo esse tremor nessa escala, significa que daí a tanto tempo pode ter uma erupção. Eu começo a ter esse contato comigo mesmo. Quando eu percebo, nossa, estou ficando mais irritado, estou ficando mais ansioso, estou ficando mais acelerado, estou dormindo pouco. Quando eu começo a ficar conectado com os sinais que os meus sentimentos e até mesmo o meu corpo me dá, eu passo a ter um controle profundo do meu espírito e eu vou evitar esse dano que eu posso causar em muita gente. E às vezes essa erupção que eu não vou ter controle, que vai ser aquela emanação de raiva ou aquela atitude absurda, quando eu for sequestrado emocionalmente, não vai ter mais como voltar atrás. A doutrina, ela é maravilhosa porque ela nos ensina a evitar, a controlar essa erupção. E um dos recursos que a doutrina e a metodologia do professor Eurípides traz para nós, para que nós não sejamos surpreendidos por essa catarse emocional que vai causar tantas dificuldades a todos que nos cercam, é a gente estar atento a enxergar os nossos recursos, as nossas conquistas, as nossas boas virtudes. Esse é um movimento que nós estamos bastante desacostumados. Quando eu começo esse esforço de enxergar o bom que há em mim, eu começo a me potencializar enquanto espírito, melhorar a minha autoestima e começo a ter mais acesso das minhas potencialidades. Isso vai me ajudar bastante porque
tendo plena consciência das minhas capacidades, conquistas e virtudes, no momento que eu começar a fazer essa viagem interior e perceber os meus pensamentos e sentimentos doentes, eu vou ter de maneira bem tácita nas mãos quais os recursos que tenho para vencer isso. Quais os recursos que tenho para controlar essa erupção. Isso é muito importante porque a gente passa também a olhar o nosso lado bom, o nosso lado positivo. Por exemplo, se eu tenho dificuldades com um familiar, mas eu percebo que eu tenho comigo a conquista do servir, mas eu tenho dificuldades de ligação com aquele familiar, para melhorar essa conexão, eu posso usar o meu recurso de servir. Se eu sirvo bem, se eu sou uma pessoa que tenho facilidade para estar sempre disponível, então eu devo usar esse recurso, porque assim, dessa forma, eu vou evitar que o vulcão dele entre em erupção e eu vou evitar também que o meu entre em erupção. Em linhas gerais, a cólera, ela se apresenta quando nós tentamos negar a realidade daquilo que somos. Quando a gente acha que as atitudes e os comportamentos já são suficientes para se conquistar o reino dos céus. A cólera é uma expressão, é uma atitude do espírito que todos nós, eu digo todos que estamos num plano de expiações e provas, todos estamos sujeitos a termos um movimento de cólera. Perceber, aceitar e reconhecer isso vai nos tornar um vulcanólogo do espírito conscientes. E aí, quem sabe de uma vez por todas, a gente não se convença de efetivamente entrar de cabeça nesse estudo do autoconhecimento e nessa evangelização de espíritos. Então, queria deixar esse convite para todos nós que estão aqui agora ouvindo, participando com a gente, para que a gente se atente aos nossos sentimentos e de uma vez por toda aceitemos que somos todos vulcões e que a única forma de controlar os danos e de controlar as possíveis erupções é por meio da evangelização do Espírito. Se nós não evangelizarmos, nós seremos Vesúvios em desequilíbrio a destruir a vida de muitos, não só nessa encarnação, mas por muitas outras pela frente. Nesse estudo que temos feito sobre as obras da veneranda Joana de Ângeles, hoje trago mais algumas considerações da benfeitora. Diz ela que as emoções são responsáveis pelos crimes hediondos, quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionadas para os objetivos dignificantes do ser. As emoções, do ponto de vista psicológico, podem ser agradáveis ou perturbadoras, estabelecendo identidades tais como aproximação, medo, repugnância, rejeição. O importante no que concerne às emoções é o esforço que deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis.
Se lembrarmos o que Renato acabou de colocar sobre sermos vulcões pensantes, quando contrariados, é bem possível que surja do íntimo do nosso ser aquele ataque do ainda réptil que um dia fomos, porque é o nosso cérebro reptilíneo que, no auge da autodefesa, considera o ataque como a solução para o problema que, de repente, está sendo colocado na sua vida. Inevitavelmente, existem momentos na nossa jornada em que esse réptil aparece. No entanto, se nós buscarmos ter a vigilância para evitarmos danos morais, então, obviamente, nós conseguiremos nos controlar. É lógico também, diz-nos a benfeitora, que raramente alguém é capaz de permanecer emocionalmente neutro em uma situação conflitiva, especialmente quando o seu ego é atingido. No entanto, nós podemos evitar que se expanda o sentimento hostil, administrando as reações que produz mediante o hábito de respeitar o próximo, de tê-lo em trânsito pelo nível da sua consciência, se em fase primária ou desenvolvida. Dessa forma, caros amigos, fica mais fácil superar aquele impacto que recebemos, aonde, aquela explosão interna. Então, nós podemos começar com o comportamento, mas se praticarmos, se buscarmos essa transformação interna, aos poucos nós veremos que as reações infelizes que explodem constituem aquelas mágoas não superadas, aqueles receios infundados, as angústias não diluídas. Se nós continuamos a respirar naquela psicosfera de ressentimentos e de amargura, nós acabaremos por envenenar a nossa própria jornada. É lógico que ninguém se alegra em ferir, a não ser, obviamente, aquele indivíduo onde o cérebro reptilíneo é quem comanda o homem encarnado. Mas se não é isso, ninguém se fica feliz de ferir alguém. A não ser, obviamente, como eu coloquei, se aquele indivíduo ainda é um doente. Mas nós vamos ver também que há um caminho, há uma solução. E a solução é justamente nós, primeiro, termos o controle da emoção, depois, através da reflexão, nós ponderarmos aquela orientação que Jesus nos deu há 2000 anos atrás, quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a quem me fere? 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Porque dessa forma, nós conseguiríamos evitar que aqueles vapores venenosos, aqueles indivíduos que nos asselvajam, descontrolados, a intolerância totalmente extrapolada na agressividade, a ira, o ódio, a vingança brutal, quando conseguimos perceber que quem nos ataca é doente, então nós conseguiremos luarizar através do perdão. E aí nós vamos ver que para aquele que sabe perdoar, nós teremos uma possibilidade da convivência em paz. E aquele que agrediu
acaba percebendo que é como se batesse, né, numa pedra e a pedra não vai reagir, que é aquele que se luariza pelo perdão. Aquele indivíduo, vendo tal situação, acaba por também se transformar ao longo da jornada, quem sabe da jornada terrena. Porque a gente não pode esquecer que somos espíritos eternos e que lentamente iremos buscando, através do autoconhecimento, transformarmos o nosso coração, luarizarmos o nosso ser pela compaixão, pelo perdão, como Jesus nos ensinou nas suas parábolas enquanto na terra esteve. Porque aos poucos ele foi nos conduzindo para os caminhos da nossa própria iluminação. Na verdade, amigos meus, quando nós conseguimos perdoar, nós nos transformamos em paz. Nós conquistamos o nosso interior. E aí, consequentemente, inicialmente, nós tapamos a boca do vulcão, para depois esse vulcão, aos poucos, ir se desfazendo e não mais existir na nossa caminhada terrena. Senhor, amado Mestre, luz bendita da nossa jornada maior, farol guia, que nos aponta o caminho dos mundos felizes. Senhor, só temos a te agradecer por esses espíritos iluminados que trazem até nós a compreensão, o entendimento do teu Evangelho de luz, que trazem até nós os caminhos para transformarmos os nossos corações em relicários de amor, que aos poucos iremos estendendo a toda a terra. Senhor, te agradecemos, ó amado Jesus, porque nos permite, ao longo da nossa encarnação, reencontrarmos os grandes amores que nos incentivarão, que nos auxiliarão, que nos darão as mãos, para que juntos consigamos caminhar em direção à luz que é o teu amor. Que assim seja. Que assim seja.